Olá, que Deus abençoe a todos. Nós temos concluído o nosso estudo sobre Colossenses. Estudamos os 4 capítulos, todas as quartas-feiras, os pastores, presbíteros têm se reunido e Deus tem dado grande revelação. Esses últimos 4 domingos, nós tivemos mensagens poderosas centralizando na pessoa de Jesus Cristo, todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Se você puder entrar no nosso canal do YouTube, estar revendo essas pregações, essas mensagens, certamente é para nossa edificação. Bem, no livro de Colossenses, tenho como hábito recitar 10 versículos que vai do capítulo 1, verso 12 até o verso 22, todas as noites praticamente, porque existem tantas verdades nesses versículos como em todo o livro, né? Mas principalmente nesses versículos em que fala sobre carne e sangue, que é o verso 20 e o verso 22 do capítulo 1. Isso me edifica tremendamente. Jesus estimula quando ele fala da ceia, ele diz: isso é meu corpo que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Então, o corpo, a carne, né? Você tem memória. Depois Jesus pega o cálice e diz: esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Então, essas expressões, carne, sangue, cruz, ela tem um significado enorme para as nossas vidas espiritual. Nós precisamos estar vivendo constantemente, avivando isso dentro de nós, não deixar morrer isso dentro de nós. Mas esses 2 versículos que eu vou ler, o verso 20 e o verso 22, eles falam sobre reconciliação. Reconciliar significa reatar, refazer uma amizade que foi perdida no passado. Então, exatamente isso que Jesus vem fazer através da carne e do sangue. Ele vem reatar aquela amizade que foi perdida desde o Jardim do Éden. Ele vem refazer essa amizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra, né? Então Jesus veio para refazer essa amizade. Então eu vou ler os 2 versículos, se você puder acompanhar comigo. O verso 20 diz o seguinte: e que havendo por ele, por Jesus Cristo, feito a paz pelo sangue na sua cruz. Veja, Jesus veio trazer o evangelho da paz. Efésios 2 diz isso. Então, o sangue de Jesus veio trazer a paz. Por meio dele, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como estão nos céus. Então, veja, Jesus reconciliou as coisas que estão na terra com o seu sangue, que somos nós, né? O nosso pecado, mas também tudo o que está no universo, nos céus, né? Porque o pecado, ele trouxe como uma nuvem negra para o universo. E Jesus veio dissipar, veio reatar com Deus, reatar a amizade através do seu sangue. Depois no verso 22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Veja que importante isso, no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para apresentar-vos. Preste atenção nisso. Olha, Jesus nos reconciliou na carne dele para nos apresentar a Deus. De que maneira? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja, a ideia da carne e sangue, veja que poder que ela tem. Jesus diz: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Alimentar do corpo, da carne, do sangue de Jesus, né? Isso traz vida para a gente. Então vamos falar um pouco do verso 22 no corpo, né? O que significa isso? Então na carne de Jesus, no corpo de Jesus, ele desfez a nossa inimizade. A inimizade que nós tínhamos com Deus, a inimizade que nós temos um com os outros, foi desfeita na cruz, no corpo de Jesus. É importante que Jesus se encarnou. Por que Jesus precisou se encarnar? Porque ele levou dentro do corpo dele.
né, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas doenças, as nossas enfermidades. E quando ele morreu na cruz, todos os nossos pecados, iniquidades, enfermidades, a inimizade morreram com Jesus, ficou cravado naquela cruz, houve morte, né? Então veja que poder tem essa morte no corpo de Jesus. Na verdade, ele levou para dentro do corpo dele, e o corpo dele morrendo, todas essas mazelas do homem morrem com Jesus, não é? Depois nós vamos ser ressuscitados, né? Depois da morte, da cruz, por isso Jesus ressuscitou, não é? Porque Deus reconheceu que esse sacrifício de Jesus foi perfeito, foi válido. Ele aceitou isso como válido, como perfeito. Então, se ele aceitou como válido, como perfeito, Jesus pode agora, e ele faz isso, nos apresenta diante de Deus. Ele pega a mim, pega a você e apresenta: Pai, eis aqui o meu irmão. Eu sou o irmão mais velho, esse é meu irmão. Eu resgatei, eu comprei com meu sangue. Pai, esse meu irmão agora é teu filho adotivo. Esse meu irmão agora, Pai, é santo, é separado. Esse meu irmão agora, Pai, é inculpável, é inocente, ele não tem mais culpa nenhuma. Eu carreguei toda a culpa dele, eu desfiz na cruz toda a culpa dele. Esse meu irmão agora, Pai, ele é irrepreensível. Significa, ele não tem falha, ele é perfeito. Imagina que coisa linda, irmãos, Jesus nos apresentar, nós como nós somos, nós conhecemos a nossa natureza, ele nos apresenta como perfeito. Então veja o poder do corpo, o poder da carne, né? O que é ele ter levado os nossos pecados e inimizades, as nossas inimizades naquela cruz, né? Mas esse corpo de Jesus tinha um sangue, e esse sangue circulava no corpo de Jesus. E esse sangue, o apóstolo Pedro diz no capítulo 2 da sua primeira carta, que é um sangue incontaminado, é um sangue imaculado, é o Cordeiro de Deus sem mancha, né? Ele nunca pecou, por isso ele poderia ser o nosso substituto na cruz. Eu queria ler alguns versículos que falam sobre sangue, para a gente entender a importância disso. Veja, em Hebreus 9, 22, todas as coisas se purificam com sangue, inclusive as nossas consciências mortas, tudo se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja, esse é o critério de Deus. Os animais que eram sacrificados, os animais sem manchas no passado, era exatamente para cobrir os pecados, né? Do sacerdote que fazia a oferta e do povo. Então agora nós temos o Cordeiro de Deus, né, que leva o seu sangue diante do Pai, o seu sangue perfeito. E só com isso nós podemos ter a remissão de pecados, o perdão de pecados. Em Colossenses, no capítulo 1 também, verso 14, diz: temos redenção pelo seu sangue. O que é redenção? É comprar de volta. Nós havíamos sido roubados de Deus, né? E o inimigo, a palavra de Deus diz que Satanás era o nosso pai, né? Mas Deus precisava comprar de volta, trazer de volta qual a moeda que Deus tinha para pagar, a única moeda que poderia ser eficaz nesse momento: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é moeda de troca, ele nos compra. Então, redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue nós somos salvos da ira. Isso está em Romanos 5:9. Significa, então, que aquela ira que ia cair sobre as nossas vidas, caiu sobre Jesus. Então, agora, Deus nos vê como cobertos pelo sangue de Jesus. A ira não nos alcança mais. É como os hebreus, quando estavam no Egito e colocaram o sangue nas portas, nos portais, e o anjo da morte não podia entrar, não podia lançar as pragas sobre os que estavam debaixo daquele sangue. Nós estamos agora debaixo não do cordeiro animal, mas do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? E um versículo que eu creio um dos mais importantes que eu preparei para os irmãos está em Romanos 3:25, que diz: Deus, por Jesus Cristo, propôs propiciação
pela fé no seu sangue. Então, Jesus Cristo é a nossa expiação, é a nossa propiciação. Propiciação significa a expiação mais a ira de Deus. Então, ele é propício a nós, Jesus, porque ele nos expiou, quer dizer, nos cobriu com o teu sangue e recebeu sobre ele a ira de Deus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Irmãos, veja que coisa preciosa, pela fé no sangue, diz o texto, né? Nós somos salvos, o que significa ser salvo? Às vezes a gente pergunta, eu sou salvo, mas salvo do quê? Salvo da ira divina sobre o pecado, aquela ira que vai destruir. Veja, o Novo Testamento fala de ira de Deus, o Velho Testamento fala da ira de Deus, né? Então é importante a gente entender que no sangue está a vida, o sangue tem vida. Veja, quando existe um acidente, por exemplo, a pessoa vai no hospital, né, um acidente automobilístico, ela está toda quebrada, arrebentada, né? Mas o que o médico vai fazer em primeiro lugar? Se a pessoa perdeu sangue, precisa repor sangue, porque se ela ficar com pouco sangue, ela vai morrendo, porque no sangue está a vida, né? Ninguém vai morrer por fratura, por outras coisas, mas pela falta de sangue. Então, no sangue está a vida. E por que esse sangue de Jesus era um sangue imaculado, um sangue incontaminado? Isso é muito importante a gente entender, porque ele era o Cordeiro de Deus imaculado, porque ele era o Cordeiro perfeito, porque esse sangue de Jesus era um sangue sem pecado. O sangue do ser humano, né, vem da raça adâmica, então há um DNA do pecado dentro do sangue. Mas Jesus não provém da raça adâmica, ainda que ele fosse homem. Jesus não era filho de José, era um filho adotivo, né? Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que interessante, biologicamente, o homem é que determina o tipo de sangue que o filho vai ter, né? Não é a mulher. Então, na verdade, quando nós concebemos, né, o homem, então, passa o tipo de sangue. Tanto é verdade que o teste de paternidade, o teste de DNA é feito em cima do sangue do homem, né? Então, Jesus não recebeu esse sangue de José, ele recebeu o Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, era um sangue que foi gerado pelo Espírito Santo, ele não teve pai humano. Então, esse sangue derramado na cruz foi um sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Por isso que a gente chama de Cordeiro Imaculado. Por isso que com esse sangue, Jesus reconcilia todas as coisas nos céus e na terra. É maravilhoso a gente pensar nisso, é como se o universo também estivesse assim, como inimigo de Deus, tudo era inimigo de Deus, porque o pecado contaminou, o pecado é a maior ofensa contra Deus. Então isso significa que tudo estava contaminado e com o sangue de Jesus tudo foi purificado. Então João diz que nele estava a vida é a luz dos homens, né? Em Jesus está a vida. Então essa vida que está em Jesus, esse sangue nos reconcilia, não só nós, mas todo o universo. Agora, o que eu gostaria de acrescentar nisso, que Jesus não derramou o seu sangue só na cruz. Se fosse só isso, já seria ótimo, muito bom, né? Mas pelo menos por 3 vezes antes, Jesus derrama o seu sangue. Em primeiro lugar, no Getsemane, né? Ele sua gotas de sangue. Em segundo lugar, em praça pública, quando Jesus é açoitado, ele nas costas dele formam filetes de sangue, chagas, né? E em terceiro lugar, quando é colocado a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, escorre sangue na cabeça dele. Então, como o sangue nos compra de volta, como o sangue nos redime, vamos pensar rapidamente um pouco sobre essas 3 situações e que benefício nós podemos ter. Então, quando Jesus sua gotas de sangue no Getsemane, né? Jesus leva os 3 discípulos, é o momento em que ele vai decidir que ele vai para a cruz. Mas ele está apavorado, ele tem um pavor da morte. Lutero disse que ninguém teve tanto medo da morte como Jesus. Por que Jesus teve medo da morte?
não pela dor física, mas porque Jesus iria se separar do Pai humanamente falando. Não é? É como se a Trindade por um pouquinho de tempo fosse desfeita, mas Jesus como homem, né, vai separar, porque ele diz, Pai, Pai, por que me desamparaste? Então ele nunca tinha experimentado esse inferno. Na eternidade ele estava junto com o Pai e ele são um, de repente se separa. Então, Jesus tinha pavor por causa disso. Então, ele diz, Pai, todas as coisas são possíveis. Passe de mim esse cálice. Por 3 vezes Jesus ora assim. Mas depois ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus aceita a missão de ir para a cruz. Então, Jesus fez com que a carne que é desobediente, a carne que tem medo, a carne que é fraca, não a fraca, não de Jesus, evidentemente, né? Mas a nossa carne é fraca. Nesse momento, Jesus fez a carne se submeter ao Pai. Ele foi obediente, a palavra diz, até a morte de cruz, né? Então, Jesus foi obediente no nosso lugar, porque senão ninguém de nós teríamos a vida eterna, porque nós somos desobedientes, né? Nós desobedecemos Deus, desobedecemos leis de trânsito, desobedecemos pai, desobedecemos mãe, desobedecemos patrão, desobedecemos esposa, marido, sabe? Nós somos desobedientes por natureza. Agora, o que esse sangue é eficaz para mim? Quando eu estou diante de uma situação que eu vou ser desobediente, que eu vou pecar, que eu vou errar, nós podemos invocar esse sangue. Como Paulo diz, ter fé nesse sangue. Nós invocamos, dizemos, Senhor Jesus, o Senhor foi obediente no meu lugar, agora eu quero ser obediente segundo a tua força, segundo o seu poder, segundo o poder do teu sangue. E aí, irmãos, nós somos abençoados. A segunda situação em que Jesus derrama o seu sangue foi quando ele foi açoitado em praça pública, né? Ele foi chicoteado, o chicote de Jesus no couro tinha uma pontinha de metal que rasgava as costas de Jesus. Os estudiosos dizem que foram 50 chicotadas que ele levou. Muitos não aguentavam, morriam antes, né? Mas Jesus levou aquelas chicotadas e formavam pisaduras, chagas, feridas nas costas dele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas feridas nós somos sarados. Isso está em Isaías 53, 4 e 5, mas também em 1 Pedro 2, 24. Pedro diz, pelas suas feridas fosse sarados, né? Então, nós sabemos que Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas dores, ele foi moído na cruz. Então, quando nós temos enfermidade, irmãos, por favor, olha para isso, fala, Jesus já levou as nossas enfermidades, já levou, está escrito no passado, há 2000 anos atrás, e pelo seu sangue derramado nas suas costas, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Nós podemos com essa fé alcançar realmente a libertação da nossa enfermidade. Veja o poder do sangue de Jesus, né? E a terceira vez que foi derramado sangue foi na coroa de espinhos, né? Na corte de Pilatos, quando Jesus estava lá. Os estudiosos dizem que eram espinhos em Israel, né, que tem, não são espinhos de rosas, pequenininhos, espinhos de 5 centímetros que penetravam no couro cabeludo de Jesus. O que significa isso? O sangue escorria, né, pelo sangue de Jesus, pela barba, né, pelo couro cabeludo de Jesus. Meu Deus do céu, que coisa terrível isso, né? Ele trocou a coroa de glória por essa coroa de espinho. Que significado tem essa coroa de espinho? Nós podemos entender o significado que está, eu vou ler para vocês em Gênesis 3,17. Porquanto pecaste, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá todos os dias da tua vida. Veja, houve uma maldição do alto, Deus amaldiçoou por causa do pecado, né? Espinhos e cardos produzirá e comerás na erva do campo. Então, o que significa esses espinhos, esses cardos, esses cactos, né? Significa maldição. Então, como a maldição veio do alto, a coroa de espinhos de Jesus estava na cabeça dele, e o sangue correu. Esse sangue é para nos livrar de toda maldição, irmãos. Jesus se fez maldito na cruz no nosso lugar. O que significa isso? Significa, muitas vezes a gente vai no médico, ele pergunta, você teve lá pais que tiveram diabetes, pressão alta, não sei o que lá, né? Então é hereditário. Isso é maldição.
Se nós invocarmos o sangue de Jesus, tudo isso sai nas nossas vidas. Nenhum encantamento, nenhuma maldição pode pegar na tua vida por causa da coroa de espinhos, por causa do sangue que correu na cabeça de Jesus. Então isso você pode invocar e ter fé. Em nome de Jesus, irmãos, utilize esses ensinamentos da carne e do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Paz de Cristo.